paz do Senhor, irmãos, amém? Todos os irmãos que já se encontram presentes nessa noite, eu quero dizer e saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Nessa noite estamos aqui para adorar o Senhor mais uma vez, nessa noite. Entendemos que o Senhor, Ele é o dono da nossa vida e todos os nossos passos são dirigidos pelo Senhor nessa noite. Em cada dia, que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero, antes de nós estarmos orando, perguntando aos irmãos como está o som. Tá legal? Vocês estão conseguindo ouvir? Está muito alto? Amém? Pai do Senhor, Bia, Cristina, missionária Cristina, Maria Eduarda, Moisés, irmã Luciene, nosso pastor, todos que já estão conosco presentes aqui nesse momento. Que você possa compartilhar essa palavra nessa noite. Compartilha, marque alguém que você sabe que nesse momento necessita de uma palavra, Vamos fazer essa palavra chegar a outras pessoas assim também, como o Senhor Ele tem nos alcançado nessa noite. Amém? Vamos estar orando. Pai Senhor, irmã Miriam, irmão Francisco. Amém? Tá bom o som? Vocês estão conseguindo ouvir nessa noite? Pastor Ti, missionária Marlene, você que está aqui nessa noite conosco, Seja muito bem-vindo, nosso irmão José Hamilton, a Gláucia, com a sua mãe, a Isabela, que o Senhor, Ele possa continuar entrando nos nossos lares e nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, Enquanto eu oro, os irmãos me dêem um sinal aqui se está legal, se vocês estão conseguindo me ouvir, amém? Senhor, te damos graça nessa noite. Queremos, Senhor, nessa noite descansar em Tua presença. Senhor, porque sabemos, ó Pai, que a Tua presença é que nos faz viver. E é essa presença que nós invocamos nessa noite. Senhor, pedimos que o Senhor venha sobre nós. Senhor, que a Tua presença, Pai, venha pairar sobre cada casa, sobre cada mente, cada pessoa que está ao alcance, Senhor, da nossa voz nessa noite. Que a Sua presença, Senhor, possa entrar e seja abundante, transbordante. Senhor, visita cada canto dessa casa, visita cada mente nesse momento, Senhor. Todo pensamento, todo dardo inflamado, nós queremos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor venha repreender todo o mal em nome de Jesus. Não a nós, Senhor, mas a Ti. Queremos dar glória e louvores ao Teu nome nessa noite, porque sabemos, Senhor, que se o Senhor não for na frente, não adianta de nada nós estarmos aqui, mas se o Senhor estiver à frente desse trabalho, nós iremos, porque o Senhor tem nos conduzido e a Tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. E diz, Senhor, que ela não é lançada e não volta da mesma forma, antes ela vai e faz aquilo que lhe foi, Senhor, designada. Senhor, a Tua palavra nesta noite, que seja dispensada, que seja uma palavra de cura, uma palavra de libertação, que a Tua presença, Senhor, presença essa a qual nós estamos falando nessa noite, que venha, Senhor, descer como descia naquele tabernáculo, descer, Senhor, como o Senhor se mostrava a Moisés, a qual o Senhor falava face a face. Senhor, que Tu possa, Senhor, visitar nesse momento, trazendo aquilo que é necessário, a vida de cada um nesse momento, em nome de Jesus. Colocamos todas as coisas diante do Senhor, em nome de Jesus. Visita o meu irmão, a minha irmã, essa criança, esse adolescente, cada jovem nesse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém? Estão me ouvindo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom ter você aqui conosco nessa noite, Meu nome é Thaíses, nós fazemos parte da Catedral da Assembleia de Deus de Vaz Lobo, Congregação Pavuna. Estamos aqui nesse canal todos os dias, 7h15 da noite, trazendo uma porção da palavra do Senhor, orando, ministrando a palavra, e que você possa colocar seu pedido de oração aqui embaixo, nos comentários, e logo após a palavra nós estaremos
orando e apresentando cada pessoa, cada pedido diante do nosso Deus, amém? Nada nós podemos fazer, mas aqui está um Deus que pode fazer todas as coisas, que não está limitado ao tempo, ao espaço, mas um Deus que Ele visita e te conhece nesse momento no teu interior. Ele conhece a tua história, e essa mesma história que nessa noite está sendo cruzada nessa tela, e o Senhor, Ele conhece a tua estrutura, e é um Deus que visita e age onde o homem não pode agir. Que nós possamos nesse momento ainda estar meditando e adorando ao Senhor com mais um louvor enquanto nós estaremos aqui. Mais um louvor enquanto nós estaremos aqui adorando ao Senhor, amém? Aleluia! Eu não sei por que você ligou, mas eu estou aqui para adorar ao Senhor. Que você também possa adorar o Senhor nesse momento na sua casa, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Marque, né? A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos estar orando. Oh, aleluia! Senhor, irmã Kátia, né, os irmãos que já estão conosco. Muito bom poder ter vocês aqui nessa noite. Vamos falar com o nosso Deus, ouvir a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Abre seu coração na sua casa, adore o nome do Senhor, porque você pertence a Ele e Ele pertence a você. Sou do meu amado e o meu amado é meu. Oh, aleluia! Nós falamos isso no domingo, que nós precisamos ser preenchidos por amor desse Deus, pelo amor desse Deus, deixarmos sermos banhados pela essa graça, suprindo todas as nossas necessidades, aonde o homem não pode visitar, mas ele pode abraçar-nos nesse momento, nesta noite, com o seu amor, com o seu carinho. Esse Pai ainda te olha com um olhar de misericórdia, de cuidado, de amor. Aleluia, você é dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós estaremos falando, né? O tema desse culto nessa noite é a presença de Deus. A presença de Deus. Nós vamos estar fazendo nessa noite, né? Enquanto nós estamos aqui, o momento é de quando nós estamos diante do Senhor. Nós não temos outra coisa a não ser nos rendermos diante dele em adoração, em louvor, em ação de graça, né? Às vezes nós queremos adorar, mas queremos instrumento, tantas coisas, mas nem sempre Deus, ele está esperando a verdadeira adoração. Diz o texto que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores. Você é o adorador ao qual o Senhor, ele procura nessa noite, que nós possamos nos derramar diante dele e falar: Senhor, eu sou o instrumento que o Senhor quer usar nessa noite. Recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, recebe nesse momento, Senhor, todas as coisas, a minha vida como incenso suave às tuas narinas, e o sacrifício suave também nessa noite, né? Nós vamos estar fazendo a leitura nesse momento. Primeiro livro de Crônica dos Reis, né? Crônica dos Reis. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 12 nessa noite, amém? Bota aí pra gente, Davis, aqui embaixo, o texto básico nesse momento. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 12. O título do nosso culto nesta noite é A Presença de Deus, né? E esse título, ele está justamente nesse versículo ao qual nós estaremos lendo apenas nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: Temeu Davi naquele dia e disse: Como trarei para mim a arca de Deus?
Novamente, versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei para mim a arca de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Bom é estarmos na presença desse Deus. Esse texto ao qual nós estamos lendo aqui, eu quis trazer somente esse versículo, né? Dentro desse contexto que foi tirado desse versículo, diz o texto que Davi, quando ele começa a reinar, na verdade em Israel, ele chega ao trono de Israel. A primeira coisa que Davi ele decide fazer naquele lugar é ir buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab, né? Quando nós vamos olhar para o versículo, no mesmo capítulo 13, versículo 3, né? Nós lemos o 12, se nós formos ler o versículo 3, diz assim, disse Davi: tornemos a trazer para nós a arca de Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Essa narrativa aqui deixa bem claro que enquanto Saul ele reinava, houve um período em que a arca, que representava a glória de Deus, os mandamentos do Senhor, né, aonde Deus se manifestava, diz o texto que essa arca, no período de Saul, ela havia sido esquecida, abandonada. Só que nós sabemos que Deus ele tira Saul e dá o seu trono a Davi, porque Deus olhava para Davi e via um adorador segundo o seu coração. Quando eu olho para esse texto, eu não quero te dizer que Davi ele não pecava. Eu quero te dizer que Davi ele não fugia dos seus erros. Teve momentos sim que ele achou que ele poderia, né, viver sem confessar aquilo que ele havia cometido. Mas quando Deus ele toca na ferida ali e traz à luz o que Davi havia feito, Davi em nenhum momento ele se recusa à correção. Davi em nenhum momento ele diz que ele estava certo e que Deus estava errado, ou que ele não havia entendido o que havia sido falado a ele. Pelo contrário, diz o texto que Davi ele entendeu que Deus ele estava trazendo a correção sobre algo que ele havia feito. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos ver um homem com muitas falhas. E nós acabamos nos deparando justamente com essa pergunta: como pode Deus falar que ele era segundo o coração dele? Nesse versículo que nós lemos, nós vemos um adorador que se importava em ter a presença de Deus próximo a ele. E diferente a qual ele havia sucedido. Saul, ele tinha trono, amava o trono. Davi não amava o trono, mas amava o Deus daquele trono. Então, quando nós vamos olhar dois reinados distintos, um reinado ao qual o Senhor ele arranca, porque Saul tentou andar pelos seus caminhos, segundo a sua vontade, e vivendo segundo a aparência. Porque quando nós vamos olhar para o texto, aonde Deus havia falado ali, Samuel, né, fala que chega um momento de combate ali com os amalequitas. Saul, precipitadamente, por ser rei, se julgou superior àquilo que Deus havia falado que não poderia jamais o rei fazer. O rei, ele tinha seu poder e seu domínio, sim, mas o lugar do sacerdote, do profeta, somente é preenchido por aqueles a qual o Senhor escolhe e capacita. Saul, ele olha para a sua autoridade, né, para a sua nomeação, para o seu lugar no trono, e se julga superior e pessoa suficiente para que pudesse fazer aquilo que Deus tinha falado que não era para fazer. E quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos ver justamente Deus arrancando e rasgando o trono de Saul e dando a Davi um homem segundo o seu coração. E esse texto a qual nós estamos lendo aqui diz justamente isso. Davi procura trazer a arca para Israel.
Diz o texto que a arca ela estava longe. A arca, há muitos anos, ela estava longe de Israel e não tinha um lugar seguro. Ficou na casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab. Abinadab pertencia ao povo de Israel. Abinadab, ele conhecia aquela arca. Só que quando nós vamos olhar aqui para o texto, no versículo 7 em diante, diz que Davi ele estava muito empolgado, porque ele assenta naquele trono e ele olha e entende que faltava algo. O trono estava ali, o Deus daquele trono também estava, mas aonde estava a presença do Senhor? Muitos reinos são estabelecidos, mas reinos estabelecidos sem o principal rei não é reino, apenas é lugar. Mas o Senhor fala que nós temos que invocar essa presença que vai muito além de lugar, de status, de tronos, mas existe um rei que se assenta em um trono e que ninguém pode fazer descer daquele lugar. E esse rei é Jesus, que foi entronizado. Então, quando diz o texto aqui, que Davi, ele olha para aquilo, ele olha para o seu reinado, ele vê a promessa se cumprindo. Ele está maravilhado com tudo que Deus havia feito, por tudo que Deus ele tinha abatido os inimigos. Deus tinha dado agora a Israel. O que restava? Restava a aliança, a arca da aliança, que representava a presença do Senhor. Davi muito empolgado, muito feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. Diz o texto que ele decide buscar a arca. E Davi ele se levanta com muita boa vontade. E ele vai até a casa de Abinadab buscar a arca. E diz o texto aqui, no versículo 7 em diante. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiaram o carro. Versículo 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Tudo que havia disponível naquele momento, aquele povo estava celebrando, aquele povo estava comemorando, aquele povo estava alegre porque a arca estava voltando, a arca seria entronizada, Deus novamente teria um local de centro na adoração, o local já estava pronto segundo a vontade deles. Só que diz o texto que chegando próximo à eira de Quidom, diz o texto que os bois tropeçaram, porque a arca estava sendo levada em cima de bois. E quando essa arca, ela ameaça a cair, diz o texto que um dos filhos de Abinadab tocam na arca. E diz o texto também que imediatamente o Senhor fere Uzá. E ele morre perante aquela festa. Diz o texto que traz um grande temor a todos ali. O reino estava estabelecido. Parecia que tudo estava de acordo com a vontade de Deus. E traz uma grande frustração para Davi. No versículo 11 diz que Davi se desgostou profundamente. E Davi fica extremamente triste pelo ocorrido. E no versículo 12, e temeu Davi a Deus naquele dia. E é justamente nesse momento que ele faz a pergunta a qual nós lemos no início: como trarei a mim a arca de Deus? Existem algumas verdades, algumas chaves que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ter em mente. Que se eu desejo a presença do Senhor, assim como Davi ele desejou, nem sempre vai ser da minha maneira. Na verdade, nunca será da minha maneira, mas sim da maneira que Deus estabeleceu.
E diz o texto que Davi ele tinha muita boa vontade para fazer isso. Só que muita boa vontade não atrai a presença de Deus. Boas intenções não atraem a presença de Deus. Eu vou somente dar uma ajuda. Isso não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é entender que Ele estabeleceu princípios e esses princípios não podem ser quebrados, independente da minha empolgação, da minha alegria. Deus, Ele está na situação, vou fazer da minha maneira. Não! Deus estabeleceu a forma da adoração. E eu acho interessante que quando nós vamos ver a arca anteriormente sendo carregada, de onde que eles tiraram que a arca poderia ser carregada em cima de carros e puxada por bois? Nós vamos olhar que quando a arca ela é tomada, na verdade, quem fazia isso eram os outros povos. Não era o povo que Deus estabeleceu como aliança. Muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, isso aqui deu tão certo, vou fazer dessa mesma forma. Só que eu quero te dizer, nós como cristãos, nós temos um peso de obediência. Nem tudo que dá certo, Deus está no comando. Muitas coisas dão certo, mas Deus está longe. Da mesma forma. E quando eu aprendo algumas coisas com essa pergunta de Davi, como trarei a presença do Senhor? Quando Davi está falando não somente de trazer, de levar consigo, mas como carregar. Como então, mediante aquele fato que ocorreu, aquele desastre, o que fazer agora? Só que diz o texto que Davi, versículo 13, pelo que Davi não trouxe a arca para si. Davi ali naquele momento ele desiste de carregar a arca, porque algo estava acontecendo. Deus ele se mostrando ali, mostrando que não era a maneira correta de ser carregada a presença dele. E diz o texto que Davi fala, né? Pelo que Davi entendeu. E ele decide então que a arca deveria ficar na família de Obed-Edom. A arca, ela não seria mais carregada como Davi pensava, o plano estava frustrado. E Davi ele teve que aprender que existem algumas chaves para carregar a presença de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu enxergo que, na verdade, a primeira chave que Deus, na verdade, Ele deseja que nós venhamos entender que a glória dele para ser carregada precisa, né? Diz o texto aqui, a primeira chave é entender que Deus, Ele quer que aquele que carregue a sua presença seja primeiramente cheio de temor. Quando nós olhamos, de onde eles estavam carregando a arca? Da casa de Abinadab. E a própria casa de Abinadab, que estava em posse da arca, havia esquecido o temor que ela representava. Porque como é que pode? Eles ficaram meses com essa arca e eles não entenderam como devia ser feito. Ali estava os mandamentos, a forma como deveria ser conduzida. E eles estavam em posse da presença, mas eles não conheciam o dono daquela presença. Porque se eles conhecessem, eles saberiam que jamais poderiam carregar daquela forma, a não ser os levitas. Os levitas que estavam e foram selecionados por Deus para poder levar a arca. A arca. E olha que interessante. A primeira chave eu entendo que é o temor. A primeira chave que abre o caminho da presença do Senhor precisa ser o temor. Porque diz o texto, temeu Davi naquele dia. Então, se Davi temeu, é porque Davi estava muito empolgado, mas esquecendo, na verdade, o real significado daquela arca.
Às vezes nós podemos andar muito empolgados, mas se o temor do Senhor não for o princípio na nossa vida, em meio às situações, a empolgação irá passar, a vontade irá passar, a alegria tem momentos que vai faltar, vai ser trocada por choro, sim, como foi trocado na vida de Abinadab. Se perdeu um filho mediante essa situação. Mas se o temor do Senhor for o princípio, nós vamos ver, assim como foi falado em Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, não somente com a nossa adoração, não somente com nossos cânticos, mas tem que partir de dentro, o anseio. Davi percebeu que, na verdade, sem a manifestação de Deus em nós, não podemos ir muito longe. A empolgação levou até o momento, mas a presença e o temor era necessário para que essa arca pudesse chegar em Israel. Eu quero te dizer, não sei o que te levou à presença do Senhor, os caminhos do Senhor. Nós muitas vezes somos levados por N situações difíceis, passamos a conhecer o Senhor. Mas se em nós não for criado o temor, não temos condições de seguir adiante. Porque o temor nos traz o real significado dessa presença. Que ali está a presença, está o sustento, está a lei e está o testemunho de que Deus é Deus e Ele vive em nós, porque era isso que representava a arca. Muito além do que tem sido estabelecido hoje, né? Hoje, muitos colocam, claro, cada um com a sua fé, mas tem se tornado um objeto de superstição. Vamos tocar ali, não é isso? Porque até para tocar existe a forma e a pessoa que deveria tocar nela. Quando eu olho justamente para aqui, eu entendo que, na verdade, Davi, ele tentou e fracassou, porque lhe faltava o temor do Senhor mediante aquela decisão. Ele não consultou o Senhor a maneira como ele deveria se conduzir mediante a arca. Ele achou que poderia levar da maneira dele, como ele estabeleceu, e o Senhor, naquele momento daquela jornada, o Senhor, ele reprova. A segunda verdade, chave, né? A segunda chave, na verdade, quando nós olhamos para aqui, nós conseguimos entender é que, na verdade, o que abre, o que atrai a presença do Senhor para a nossa vida é a santificação. Davi, ele planejou da maneira dele. Só que diz aqui no versículo 15:11, se você abrir, 15:11, Davi achou que era só chegar lá e carregar a arca. Só que no capítulo 15, versículo 11, diz agora que Davi, né, ele deixa a arca na casa de Obed-edom, uma pessoa que não servia. E essa arca abençoa essa família. Essa arca traz algo sobrenatural sobre essa família. Essa família começa a prosperar. Deus, ele entra com providência naquela casa. A arca é movida para aquele ambiente. E Deus, ele se faz presente naquela casa. Porque, na verdade, o temor existia no coração. A arca, quando é levada, ela é levada para a casa de Obed-edom, mas não vai somente a arca, mas vai toda aquela história do que havia ocorrido no meio do caminho. Essa família, eu fico imaginando, se fosse eu e você, talvez nós falaríamos assim, não, olha o que ocorreu no caminho, eu não quero ela aqui dentro, não. Mas diz o texto que Obed-edom, ele recebe essa arca. E Deus o abençoou de sobremaneira. Não somente ele, mas toda a sua casa e tudo aquilo que ele possuía. Porque, na verdade, ele entendeu que existia alguém maior do que aquela arca.
que merecia ser reverenciado. Enquanto aquela arca estava na casa de Abinadab, talvez estando ali, mas não era desejada. Mas quando entra na casa de Obed-edom, aquela arca, ela é recebida de uma outra forma. A presença do Senhor, ela se mostra aonde há corações que desejam verdadeiramente essa presença, por meio de temor. E quando Davi ele entende isso, ele deixa a arca. E diz no versículo 15 que Davi começa primeiramente a entender que a arca teria que ser levada de uma outra forma. E no capítulo 15, ele começa a organizar, a planejar, mas não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Senhor, como aquela arca deveria ser levada. E diz o texto que Davi começa a organizar os levitas. No versículo 1, diz assim: fez Davi também casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Davi prepara o ambiente para a entrada da arca. Davi agora não age precipitadamente de qualquer maneira, mas Davi entende o real significado daquela arca, que quando entrasse em Israel, aquela arca ela deveria trazer o temor daquele que habitava sobre aquela arca. E diz o texto que Davi ele começa a preparar o lugar. Davi chama os levitas. No versículo 3, 15:3, Davi começa a reunir todo Israel em Jerusalém. E começa a falar para eles que tinham que ser preparado o caminho, tinha que ser preparado todas as coisas para que eles pudessem receber a arca. E diz o texto que Davi começa a reunir os filhos de Arão e os levitas, aqueles que eram responsáveis pela arca. Davi entende que era uma missão que não era somente a responsabilidade dele, não era somente ele que poderia fazer isso, mas ele teria que contar com pessoas que Deus havia separado para carregar aquela arca. E diz aqui no versículo de 13 que ele começa então a buscar turno por turno, a separar pessoas, separar lugar, separar os filhos, preparar todos para que pudessem fazer a arca subir. E no versículo 14, ele acha a chave para a presença do Senhor, que é a santificação. E diz o texto: santificaram-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para poder fazer subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. Não era mais o Deus da arca, mas era o Deus de Israel, era o Deus daquela cidade, era o Deus daquele povo. Eles começam a entender, para que pudessem estar diante daquela presença, eles precisavam se preparar. Se preparar era se santificar, é entender que aquela presença ela mata, mas ela faz viver. Aquela presença ela tem poder de abençoar, mas ela também traz juízo quando é usada de forma errada. Que foi o que ocorreu. Muitos levaram a arca e tiveram que devolver, porque na verdade a presença de Deus estava ali e não era em qualquer lugar, em qualquer maneira. Aonde a presença do Senhor, aonde aquela arca era movimentada e entrava, algo acontecia. E é justamente isso que Davi entende, que precisava ser preparado para que pudesse receber a arca. No versículo 15, os filhos dos levitas, então, diz o texto que chega um momento então, que eles voltam, já fazendo não segundo como Davi achava que tinha que ser, mas segundo o que Deus havia ordenado a Moisés. No versículo 15, os filhos do levita trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado. Davi entende que a intenção era boa, mas o meio foi errado. Nem todos, muitos dizem assim, o que vale é a intenção.
Nós vamos ver aqui nesse texto que não é a intenção que vale, é você entender a forma como Deus ele quer, é entender a forma como Deus ele tem estabelecido. E diz o texto que na verdade nós temos que entender, quando nós falamos de santificação, é entender que nós precisamos viver diferente. Eles quiseram carregar a arca como os povos estavam carregando, mas eles precisavam entender que eles eram um povo separado. E eles tinham um Deus. Eles não estavam soltos como as outras nações. Eles estavam ali para refletir a glória de Deus. Não a glória deles, a maneira deles, mas conforme Deus havia estabelecido. É um viver diferente. Muitas pessoas vivem, abrem mão de muitas coisas que Deus ele tem colocado para viver coisas ilícitas, achando muitas vezes, o que tem? Fulano faz assim, não tem problema. Mas aqui está um exemplo claro que muitos podem fazer. Mas se você conhece a maneira como o Senhor ele tem te chamado e tem falado para você como deve ser, você conhece a verdade. Você conhece os meios ao qual o Senhor ele tem falado. E não adianta viver de muita emoção, mas tem que ser baseado no temor do Senhor e de acordo com a vontade dele. Quando nós vamos olhar para cá, nós entendemos a terceira chave que abre o caminho da presença do Senhor para a nossa vida. É a adoração. E diz o texto que Davi ele preparou os instrumentos. Davi prepara os levitas, Davi prepara a tenda, prepara o caminho, prepara o espaço, prepara a cidade, prepara todos aqueles, passa a envolver todos que estariam ali recebendo aquela presença. E ele começa a fazer o quê? Versículo 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos e músicos, com alaúdes, com harpas, com símbolos, se fizesse ouvir e levantassem a voz com alegria. Não era qualquer adoração, mas era uma adoração com entendimento e com temor. E é justamente isso, quando Davi ele chega, a decisão que ele toma, né? E diz, deixa aqui que ele separou 288 ministros de louvor e 4.000 músicos por turnos, para que houvesse uma adoração contínua. Não uma adoração que fosse limitada à empolgação, não uma adoração que estivesse vivendo por momentos, mas uma adoração que viesse do interior com entendimento, entendendo que a arca estava ali e que a adoração não deveria cessar, que a adoração não poderia parar, porque o Deus da arca se fazia presente naquele ambiente. E diz o texto que o primeiro louvor que ele faz é de adoração, mas não adora somente o ato, porque no primeiro episódio a Davi estava adorando o ato de carregar. Agora ele começa a adorar o Deus que se representava ali. E ele começa a adorar, e nós entendemos que a adoração não é um momento e nem está ligado ao louvor apenas. A adoração, ela está ligada ao meu estilo de vida, porque o Senhor ele me fez como um adorador. Deus ele nos constituiu como adoradores. E é essa adoração que o inimigo das nossas almas muitas vezes ele quer arrancar. Ele quer tirar a tua adoração. Ele quer te fazer ficar empolgado em momentos. Em outros momentos ele quer te levar ao fundo do poço, para que possa roubar a tua paz, para que seus lábios venham cessar, para que seus lábios não venham adorar esse Deus e que seus olhos venham ser fechados e você não venha enxergar a nuvem da glória que permanece ali. A nuvem da glória, ela permanece, mesmo que os seus olhos não estejam contemplando. Você está diante de um Deus que te conhece e que ele tem poder de mudar a sua vida.
E quando nós verdadeiramente adoramos, não somente como Saul, um trono, um lugar, porque até o céu eu preciso entender, porque eu estou indo para o céu, eu preciso buscar a eternidade, a minha salvação, não porque eu quero ser livre do inferno, de dores, não somente isso. Nós precisamos buscar, porque nós precisamos amar o nosso Deus. Jesus, no Getsêmani, ele entende o que significava a separação dele com Deus. E diz o texto que ele não estava chorando, ele não estava agoniado. O seu suor não se torna em gotas de sangue, porque ele estava com medo da cruz. Jesus não tem o seu suor transformado em sangue, porque ele tinha medo de ser blasfemado naquele lugar, de ser transpassado, de tomar aquele cálice. Não era isso. Jesus ele sofre em agonia naquele jardim, porque ele sabia que em um curto tempo, ele teria que se separar do Pai. E essa separação causou uma agonia tão grande, um sofrimento tão grande, que ele tem o seu suor transformado em gotas de sangue, pela dor que ele já estava antecipando ali, sentindo que ele passaria. Então o que tem que me mover e te mover a buscar a presença de Deus, essa presença, assim como Davi falou: como trarei a presença de Deus? Como trarei? Não é com medo de coisas ruins, mas é amando esse Deus acima de todas as coisas. Porque se o medo me aproxima, se eu só me aproximo de Deus com medo, através de alguma ameaça, em tempo de paz eu não vou amar. Em tempo de paz eu não vou querer. Se não tiver nada me ameaçando, nada tentando ao meu redor, eu não vou amar da mesma maneira. Mas se eu amo Deus acima de todas as coisas, entendo que eu preciso dele para ir além, que eu preciso dele porque a minha essência está nele, eu não tenho como estar longe, a não ser invocando essa presença, buscando. Da mesma forma, nós precisamos, fala que Davi ele se entristeceu de sobremaneira quando ele percebeu que não poderia ser conforme ele queria. E é essa palavra que eu quero falar para vocês nessa noite, para mim também, que a presença do Senhor tem que ser conduzida com responsabilidade. E o Senhor, ele fala da mesma forma para mim e para você. Você tem carregado a presença. A presença do Senhor tem sido sobre a sua vida. Como tem sido o nosso planejamento? Será que nós temos feito conforme o Senhor ele tem falado? Será que nós temos entendido a nossa responsabilidade nessa adoração? Será que nós temos entendido que nós temos um Deus que conhece os nossos passos? E diz o texto que Davi ele temeu de uma forma de forma sobremaneira. No versículo 25 em diante, diz o texto que Davi, aos milhares, com capitães de milhares, eles fazem subir a arca com alegria. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e os chefes. E Davi vestia a sua estola sacerdotal. E assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, com símbolos, com alaúdes, com vozes de brado e com muita alegria. Porque eles tiveram que aprender que Deus ele se manifesta nas mínimas coisas. E que a presença do Senhor, ela precisa ser conduzida com todo o temor nessa noite. Eu quero te dizer isso. Que você, assim como eu, nós possamos entender como nós podemos trazer a presença do Senhor.
como que nós temos conduzido a presença do Senhor na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas mãos. Se nós formos, nesse momento, apresentarmos as nossas mãos para o Senhor, como elas estarão? Senhor, eis-me aqui. Que nessa noite nós possamos entender que o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é misericordioso. Nós vamos estar orando. Que talvez você está nessa noite aqui, ansiando e desejando por essa presença. Talvez essa arca esteja se movimentando nesse momento. E ela esteja pronta a entrar na tua casa. Assim como Obed-Edom, ele foi surpreendido. Talvez alguém bateu naquela porta. Bateu na porta. A arca não tem como ir adiante. Ela precisa repousar na tua casa. Talvez o Senhor esteja falando com você nessa noite. Ei, eis que bato a porta. A presença precisa entrar. A arca está se movimentando. O Senhor está batendo na porta. O Senhor quer depositar essa presença na tua casa. Essa arca, essa aliança. Esta é a noite que o Senhor, Ele quer renovar essa aliança. E assim como Obed-Edom, você pode olhar e falar assim, eu não mereço. Obed-Edom também não foi atrás. Ele não foi atrás da aliança, da arca correndo. Ele não ofereceu a casa dele, não. Mas o dono daquela arca, ele bateu naquela porta. Ele moveu o coração dele para a presença. Ele preparou todas as coisas. E o Senhor bate na porta do teu coração nessa noite. Ei, deixa entrar a minha presença. Deixa entrar a minha presença na tua casa. Você já consegue ver essa arca entrando, essa aliança sendo renovada na tua casa, na sua vida. O Senhor renovando a sua aliança. Talvez você tenha andado afastado. Talvez você tenha feito tantas coisas e se acha agora indigno de receber essa presença. Mas o Senhor, Ele escolheu bater. Ele escolheu a sua casa. Ele tem escolhido e tem te chamado pelo nome. Ei, abre a porta. Abre a porta. É tempo de tudo se fazer novo. É tempo de todas as coisas serem renovadas. É tempo do inimigo que assola bater em retirada. É tempo das portas a qual têm sido abertas que não eram para ser abertas. Decisões que têm sido tomadas. E o Senhor nesse momento Ele quer entrar com providência. O Senhor fala, Ele é o dono da resposta. Nós podemos fazer muitos planos, mas do Senhor vem a resposta. Fala que o cavalo ele se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Os cavalos podem estar prontos, as armas podem estar preparadas para a batalha, para a guerra, mas a última palavra é dele. Não adianta poderio bélico que não vence uma batalha. A batalha só é vencida pelo general dos exércitos, que é o Senhor. Ele é que tem poder. Ele que tem poder de trazer a vitória certa para você nessa noite. Não adianta ter muitos soldados, muito poderio, porque na verdade a resposta é dele nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando enquanto nós estivermos orando. Você que deseja nesse momento ter sua fé renovada, aonde chegar a nossa voz, que você possa dar crédito à palavra do Senhor. O Senhor, Ele te visita nesse momento. Olha como o Senhor, Ele visita a tua casa. Quantos planos você tem falado? Olha o Senhor mudando mentes, o Senhor mudando pensamentos. Olha como o Senhor muda. Você irá se surpreender, porque essa presença, ela tem entrado na tua casa. Se você der espaço, você preparar a tenda do seu coração para essa arca, se você verá o que o Senhor irá fazer na sua casa. Olha como é que o Senhor trabalha, porque Ele é Deus que cumpre a sua promessa. Oh, aleluia. E Ele abençoa. Diz o texto que Ele não abençoou somente Obed-Edom, mas Ele abençoou tudo aquilo que ele possuía: emprego, casa, família, propriedade, renda, saúde, tudo. Não tem nada que tenha fugido, porque tudo que era chamado, de quem é isso aqui? É de Obed-Edom, foi abençoado. De quem é aquilo ali? É de Obed-Edom,
foi abençoado, porque o Senhor, o Deus da aliança, havia feito uma aliança com Obed-Edom. E é o mesmo Deus que quer fazer uma aliança contigo nesta noite. É o mesmo Deus que quer completar a obra que Ele tem realizado. Nós estaremos orando, e enquanto nós estivermos orando, que você possa crer que o Senhor, Ele te convida nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te apresentar, Senhor. E queremos dizer, Senhor, que nós desejamos a tua presença. Te pedimos, Senhor, nos ensina a enxergarmos, Senhor, essas chaves para que nós venhamos receber a tua presença. Chaves essas, Senhor, que tem poder de abrir o acesso à tua presença. Senhor, tu falaste para Moisés, vai e leva esse povo. E Moisés falou, Senhor, não me faça subir se a tua presença não for comigo. Oh, aleluia! Se a tua presença não for, Senhor, nós não queremos ir. Assim como Moisés recusou ir sem a tua presença, nós também não queremos dar um passo sem a tua presença, Senhor. Nos ajuda, se revela, Senhor, a cada um de nós. A esse que ouve essa palavra nesse momento, traz, Senhor, a revelação daquilo que está oculto. Senhor, abre os olhos para a sua vontade. Senhor, eu te apresento o Gustavo e o Vilar. Senhor, visita o Gustavo, Senhor, naquele leito de hospital, daquela enfermaria, naquela cama. Senhor, que essa presença venha descer sobre a cama dele naquele lugar. Senhor, que haja vida, que haja cura. Fala, Senhor, no seu interior, no seu consciente. Talvez para o homem, Senhor, não esteja respondendo, mas o Senhor tem poder de visitar o homem no seu interior, mesmo em coma, mesmo, Senhor, induzido ali naquele CTI, naquela UTI. O Senhor tem poder de visitar, Senhor, nesse momento. Senhor, visita o Vilar nesta hora. Pai querido, inunda ali com a tua presença. Traz vida sobre aquele lugar, Senhor. Toma Marinete nas tuas mãos, toma Eliane Santos, toma Sandra e família, toma Rosimar Nascimento, Senhor, que nós temos orado aqui, Senhor, temos te apresentado. Toma Rosângela nas tuas mãos, Nascimento também. Toma Kátia Flor e sua família. Toma Lia Maria, Senhor, que está com problema na justiça. Tu tem poder, Senhor, de entrar com providência na vida dela, trazendo vitória. Talvez seja o momento, Senhor, e a hora que o Senhor tem poder de colocar a mão e abençoar, Senhor, e dar a última palavra ali. Senhor, toma Maria Lúcia nas tuas mãos, toma Lília, toma suas filhas, Senhor, toma Maria Lúcia nas tuas mãos e toda a sua família. Queremos te apresentar, Senhor, cada casa, cada família, aquele que necessita de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir. Senhor, que a tua presença venha entrar e que venha, Senhor, mudar o quadro dessa situação. Não a nós, Senhor, mas a tua glória e a tua presença. O teu, a Shekinah, Senhor, seja estabelecido. Senhor, em nome de Jesus, joga por terra todas as barreiras, todos os impedimentos. Queremos colocar todas as coisas diante do Senhor, porque nós queremos que a última palavra é tua nesse momento. Visita nesta hora, Senhor, toma a Bia nas tuas mãos, guarda, toca, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que tem estado, Senhor, talvez apresentando sintomas, aquele que está no UTI, aqueles que ainda estão trabalhando na frente de um hospital. Senhor, guarda, livra, toma toda a liderança, toma os pastores, Senhor, na face da terra. Toma, Senhor, renova nossas forças, nos ajuda, Senhor, nos santifica. Fala conosco, Senhor, em todo momento, que nós possamos ter a nossa aliança renovada contigo. Se temos feito coisas, Senhor, que tem entristecido o teu espírito, se revela para nós, Senhor, nessa noite. Tu és o mesmo Deus que fala dormindo, fala acordado. Senhor, visita, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, a intenção do coração. Pai, traz, Senhor, a certeza da nossa salvação. Senhor, nos ajuda nesse momento. Pai, há decisões que nós precisamos tomar, que sejam pautadas em Ti, que seja direcionada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, colocamos todas as coisas diante do Senhor, porque Tu és Deus e Tu pode fazer todas as coisas em como lhe apraz, Senhor. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Senhor,
Toma, Senhor, essa casa, essa família e nos ajuda a estarmos de pé, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor, Ele possa renovar as suas forças. Que o Senhor, Ele visite a tua casa, a sua família. E que o Senhor te faça prosperar. Não é somente financeiro, mas prosperar é estar debaixo da bênção do Senhor. É entender que o Senhor está indo na frente. E que o Senhor está te direcionando. Que os seus planos não são feitos somente conforme você quer, mas está partindo de diretrizes que são estabelecidas no céu nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, a tua casa e toda a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja na verdade, renovado na sua casa, no seu coração, e que todas as coisas possam contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós venhamos amar o Senhor acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Aqui na nossa igreja nós temos um brado de vitória que nós sempre dizemos, né? Dizemos assim: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Amém? Não errei dessa vez. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã estaremos aqui 7h15 da noite com o nosso culto, que será transmitido da nossa igreja, tá? Segunda, quarta, sexta e sábado será feito de forma somente de transmissão. O culto presencial, terça, quinta e domingo, ocorre na nossa igreja, tá? Domingo é culto das irmãs, tá? Então domingo só serão as irmãs na igreja. Mas amanhã estaremos aqui com o nosso culto transmitido diretamente da igreja. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Guarde a tua mente, porque maior é o Senhor na nossa vida e Ele guerreia por você. Amém? Que eu sou dele, que ele é meu. Eu vim falar com Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor na sua casa, invoque essa presença. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele. Boca e declare ao Senhor que você é dele. Oh, aleluia! Que eu sou dele, que ele é meu. Vem falar com Deus, vem dizer pra Deus que eu sou dele. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. As nossas transmissões posteriormente também talvez venham ocorrer do YouTube. Nós queremos convidar você a nos ajudar na inscrição no YouTube, tá bom? Entre lá, assine se inscreva no canal, mesmo que você não queira, se você quiser ficar recebendo as palavras, você aciona o sino, o primeiro, tá? Para receber todas as notificações. Se você não quiser, apenas nos ajude nessa inscrição, tá bom? Para que nós possamos abençoar outros também e nos ajudar ali. Você está contribuindo com a obra do Senhor. Obrigada. A paz do Senhor, irmãos. Que eu sou dele, que ele é meu. Oh, aleluia. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. A paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Uma noite de sono tranquilo. Que o Senhor te conduza em paz e que você venha deitar e dormir em paz, porque o Senhor guarda o seu